Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso terça, quarta, quinta. Quintou! Até a prof tá perdida aqui nos dias da semana, né? Então, vamos para a nossa primeira aula do quintou. Matemática. Bora lá? Então, hoje nós vamos falar sobre área, tá bom? Deixa a prof deixar o cronograma aqui do lado para falar com vocês, né? Com tudo organizadinho aqui, com o nosso cronograma organizado. Vamos fazer a correção, então, da aula passada, onde nós falamos sobre perímetro, né? A prof deixou aqui, ó, tá? A explicação, então, da aula passada. E aqui, ó, perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. Então, vamos medir o perímetro da quadra de esportes da escola. Não tem como, né? Infelizmente. Tá? A prof pediu para que vocês fizessem isso com o livro didático de vocês. Aqui a prof mediu o perímetro do livro de literatura. Aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, 18, 26, 26. Tá bom? Então, somando ali a soma de todos os lados, eu tenho 88 centímetros, tá? No meu livro. Número 1, recorte a régua do material de apoio e use-a para medir os lados e determinar o perímetro dos polígonos a seguir. Então, lá no material de apoio, a prof vai mostrar mais uma vez, para que não restem dúvidas, tá? Essa régua verdinha aqui, ó, tá bom? Então, olha lá, ficou dessa forma, gente, ó. 2,5 de cada lado. Então, 2,5 em um lado, 2,5 aqui, 2,5 aqui e 2,5 aqui. Então, 4 vezes 2,5, 10 centímetros. Próxima, ó, eu tenho 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, 2,8 aqui, 2,8 aqui. Então, 4 mais 4, mais 2,8, mais 2,8, 13,6 centímetros. Espero que vocês estejam acertando. Coloquem nos comentários para a prof se vocês acertaram ou não. Aqui, gente, ó, eu tenho 3 centímetros, mais 4, mais 5, 12 centímetros. Beleza? Tranquilinho, né, gente? Nós vamos até a página 66, né, na correção. Então, aqui, complete o quadro com o nome e o perímetro de cada polígono, considerando as medidas indicadas. Então, aqui eu tenho, ó, 5 lados, um pentágono, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados, um quadrilátero. Vou falar primeiro dos lados, tá? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados, um eneágono. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, um octógono, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho 5 lados com a mesma medida. Então, 5 vezes 1,5, 7,5. Aqui também eu tenho 4 lados com a mesma medida. 4 vezes 3,9, 15,6. Aqui eu tenho 9 lados também todos com a mesma medida. 9 vezes 5,2, 46,8. E aqui eu tenho 8 lados com a mesma medida. 8 vezes 0,9, 7,2. Tranquilex, gente? Vamos para o próximo. Faça uma estimativa sobre qual dos polígonos a seguir tem o maior perímetro. Né? Então, primeiro vocês deviam fazer uma estimativa. Eu acho que é o polígono ABCDF. Não, acho que é o GHIJKL, tá bom? Depois, use a régua para medir os lados dos polígonos e calcular o perímetro e conferir aí se a sua estimativa estava certa. Então, olha lá. Cálculo desse perímetro aqui, ó, o hexágono, tá? Por quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, olha que legal. Estava tudo no mais completo silêncio. Agora que a prof resolveu gravar a aula, passa até carro de som. Legal, né? Então, continuando aqui. Então, ele é um hexágono, tá bom? Então, o hexágono ABCDEF tem 6 lados e cada lado vocês devem ter medido aí 2,5. Então, 6 vezes 2,5, 15 centímetros, tá?
O outro também é um hexágono. Também, prof. Também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu também tenho 6 lados, tá bom? Então, o hexágono GHIJKL tem 6 lados. Porém, os lados têm medidas diferentes, ó. Então, um lado tem 2,5, o outro tem 3,7, o outro 4,5, o outro 2,1, o outro 2,5, o outro 2,5. Então, eu tive que somar cada um desses lados, totalizando 17,8. Então, gente, a resposta, o hexágono GHIJKL tem um perímetro maior, né? 17,8. Certo, gente? Número 4. Considere que o perímetro do polígono ABCDE mede 19 centímetros. Qual é a medida do lado AB desse polígono? Aqui, ó, gente. Tá? Vamos considerar que no total aí, ele tem como medida 19 centímetros. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou somar 4,5, ó, tá aqui, ó. Mais 3,2, tá aqui. Mais 4, tá aqui. Mais 3,8. Tá aqui. Então, eu tive como resultado 15,5. Mas eu preciso saber quanto mede AB, que não tem aqui, né, a medida. Então, vou pegar os 19, que é o que o problema está me dizendo aqui, que ele tem 19 centímetros no total. Vou diminuir de 15 centímetros e meio, que foi a soma do que eu já sabia de medidas, e eu tenho 3,5. Então, quer dizer que o lado AB mede 3,5. Tá bom? Que é a diferença que faltava para completar os 19. Número 5. Gustavo precisa trocar o rodapé do quarto do apartamento onde mora. Sabendo que o metro do rodapé custa R$7, vamos calcular quanto o Gustavo vai gastar. Então, gente, aqui, ó, vamos fazer primeiro o perímetro do quarto. Não muda, independente do problema que é exposto a vocês, a regra do perímetro não muda, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, olha aqui, ó. Aqui é o quarto, tá? Deixa a prof riscar aqui, ó. Esse aqui é o quarto dele, ok? Então, ele quer trocar aqui. Então, vamos lá, vamos somar todos os lados. 3,35 está aqui, gente, ó. 3,35, certo? Se eu tenho 3,35 desse lado e o quarto é um retângulo, aqui, ó, eu também vou considerar 3,35, tá? Então, ó, eu tenho 3,35 aqui e tenho mais uma vez. Aqui, ó, ele tem 2,70. Se aqui tem 2,70, em cima também, né? Ele tem 2,70. Então, tá aqui, ó, 2,70, 2,70. Então, eu somei todos os lados e obtive aqui, ó, 12,10. Por que eu fiz 12,10 menos 0,82? Porque, gente, vou pegar a caneta aqui para explicar melhor para vocês, ó. 0,82, que é essa medida que tá aparecendo aqui, ó, é a medida da porta do quarto. Aqui, ó, vocês estão vendo que aqui não tem parede, ó. Tem essa voltinha aqui, ó, que quer dizer que abre. É a porta do quarto, certo? Aqui, ó. E essa porta aqui mede 0,82. Quando nós fizemos aqui a soma de todos os lados, nós consideramos essa parede aqui com 3,35. Então, agora nós temos que tirar aqui a medida da porta, porque a porta não vai rodapé. Então, eu peguei o valor total, né, 12,10, e diminuí do tamanho da porta, 0,82. E tive aí a medida exata, 11,28. Beleza, já sei qual é o perímetro do quarto. Agora, quanto ele vai gastar? Ué, o metro do rodapé custa R$7, então ele vai pegar o tamanho do quarto e multiplicar por 7, tá? Pode fazer assim, prof? Não precisa colocar vírgula 00? Pode colocar no final, no resultado. Tá bom? Então, 11,28 vezes 7 deu R$ 78,96, que é quanto ele vai gastar para trocar aí o rodapé do quarto. Tranquilo, gente? Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, área. Então, prestem bastante atenção, ó. Os azulejos das paredes da cozinha do apartamento onde Helena mora serão trocados. E ela escolheu o modelo de azulejo que está representado ao lado. Ela escolheu esse aqui, ó. Um azulejo assim com tema português, ora pois, muito bonito. Então, olha lá, observe a parede da cozinha já revestida com azulejo. Então, aqui, ó, já foi revestido com azulejo. A área dessa parede, agora não estamos falando em perímetro, estamos falando em área. A área dessa parede, considerando o azulejo como unidade de medida, quer dizer, cada azulejo é a unidade de medida. A área, então, é de 64 azulejos.
Por quê? Eu não estou considerando cada azulejo como unidade de medida, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 64 azulejos. Então, a área é a medida de uma superfície. Tá bom? Então, depende aí do que eu utilizo como unidade de medida. Nesse caso aqui, é cada azulejo. Então, a área é de 64 azulejos. É a medida da superfície, não mais dos lados, tá bom? Da superfície, que é o que preenche. Tá bom, gente? Bora lá. Vamos aprender agora a calcular a área de um quadrado e de um retângulo. Olha lá. Então, observe o quadrado na malha a seguir. Então, aqui, ó. Cada quadradinho desse, ó, tem 1 centímetro por 1 centímetro. Para calcular a área desse quadrado, que vamos representar com a letra A, multiplicamos a medida do lado por ela mesma. Então, área é lado vezes lado, tá? Então, olha aqui, a área vai ser 3 vezes 3. Por quê, gente? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá bom? Então, a área são 9 quadrados com 1 centímetro. A área é, né? 9 quadrados. A área é de 9 quadrados com 1 centímetro de lado, tá? Ó, e para conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, gente, nada mais é do que multiplicar lado vezes lado, tá bom? Ó, lado vezes lado. O centímetro quadrado é uma das unidades de medida de área, tá? Quando a gente calcula a área de uma figura cujos lados estão em centímetros, a área obtida também é em centímetros, né? Se eu for medir uma área que a unidade de medida seja metros quadrados, eu vou responder com metros quadrados, né? No caso do primeiro exemplo do azulejo, a unidade de medida era o azulejo. Então, nós trouxemos o resultado como número de azulejos. Quando eu vou utilizar a unidade de medida em centímetros quadrados, eu também vou dar a resposta em centímetros quadrados, tá? Então, olha aqui, ó, 1 por 1, né, é a área, ó. 1 vezes 1, igual a 1 centímetro quadrado. Então, lemos 1 centímetro quadrado. Centímetro quadrado é uma das unidades de medida de área e equivale à área ocupada por um quadrado de 1 centímetro de lado, tá bom? Então, olha lá o retângulo. Também nós temos, ó, 1 por 1. Para calcular a área do retângulo, que vamos representar com a letra B, podemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura, né? Então, nós podemos fazer essa multiplicação aqui, ó. Tá? Então, comprimento, né, do retângulo B, comprimento vezes largura. Então, aqui, ó, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2. 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados, tá bom? Então, a área do retângulo foi comprimento versus largura, tá? Comprimento versus largura. Que foi que a gente fez aqui agora, tá bom? Então, vezes a área, então, lado vezes lado, comprimento vezes largura, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vocês têm aí uma atividade bem legal, ó. Aqui, gente, está dizendo para que vocês meçam a área ocupada aí pelo chão do corredor na sua sala, tá? Nós não vamos fazer isso, é óbvio, nem em casa, a gente não vai recortar as folhas para que vocês façam dessa forma, tá bom? Vocês vão fazer diferente, vocês vão colocar aí um espaço que vocês querem medir. Pode ser um espaço pequeno, prof? Pode. Eu posso desenhar, prof, ali no meu caderno, por exemplo, um quarto, meu quarto. Desenho no caderno, eu corto um quadradinho que eu vou usar como unidade de medida ali, como metro quadrado, e vou fazer baseado nesse quadradinho? Pode, tá bom? Porque a gente não vai fazer essa atividade em grupo, tá? Então, metro quadrado também é uma unidade padrão de medida de área e equivale à área ocupada por um quadrado de 1 metro de lado, tá bom? Então, centímetro quadrado equivale à área ocupada por um quadrado de 1 centímetro de lado. Metro quadrado, unidade de medida também padrão aí de área, que equivale à área ocupada por um quadrado com 1 metro de lado, tá bom? Então, vocês vão fazer isso, podem desenhar, então, no caderno de vocês, uma parte da casa de vocês. Pode ser cozinha, sala, banheiro, tá bom? E vocês vão representar aí os quadradinhos, vão desenhar quadradinhos, né? Quadrados com os quatro lados com a mesma medida, tá? Para representar aí o metro quadrado, tá bom?
Depois nós temos uma outra atividade aqui, ó. Um quadrado tem perímetro igual a 48 centímetros, tá? Um quadrado, tá? Não tá bem quadrado esse da prof. Então, a medida dele aqui, ó, é 48 centímetros, o perímetro, a medida dos lados. Qual é a área desse quadrado? Como é que será que eu faço isso? Tá fácil, a prof não vai dar dica. Amanhã eu trago a correção, hein? Número 2, observe os polígonos na malha quadriculada. Então, aqui nós temos vários polígonos, tá? Vocês vão registrar o perímetro e a área de cada polígono. Então, área em centímetro quadrado, perímetro em centímetro, tá bom? Letra B, quais polígonos apresentam o mesmo perímetro e áreas diferentes? Então, tem o mesmo perímetro, mas as áreas diferem. Formas diferentes e uma mesma área. Tem formato diferente, mas a área é a mesma. Mesma área e mesmo perímetro, igual. Mesma área, só que perímetros diferentes, tá bom? Então, agora que vocês já sabem a dica aí do perímetro e da área, né? Área, lado vezes lado, perímetro, a soma de todos os lados, né? Ficou mais fácil de fazer essa atividade. Nossa última página de hoje, página 71. Então, olha lá, use uma régua para medir os lados dos polígonos do quadro e em seguida determine a área e o perímetro de cada um. Mesma coisa, tá, gente? Só que aqui, ó, lá no outro, vocês vão fazer baseado aqui, ó, né? Na malha quadriculada. Aqui não, aqui vocês vão medir, tá bom? Número 4, Pedro comprou um terreno retangular de 25 metros de comprimento por 14 de largura. Qual é a área desse terreno? Multiplicação, né, gente? B, Pedro vai cercar esse terreno com 5 voltas de arame farpado. Quantos metros desse arame ele precisa comprar? Gente, 5 voltas, tá? Número 5, o piso da garagem e da sala de atendimento do consultório médico, representado na planta ao lado, será reformado, tá? Então, o piso da garagem e da sala de atendimento. Quantos metros quadrados de piso serão necessários para essa reforma? E agora, como é que vocês farão aí? A prof não vai fazer nenhum dos exercícios assim para dar dica, nada. Vamos ver como é que vocês farão isso e amanhã a gente vai trazer a correção aí para poder discutir quais foram os nossos erros e acertos. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só relacionado à matemática, claro, né? Porque daqui a pouco nós temos aula ao vivo de língua portuguesa e aula ao vivo tecnológica. Beleza? Então, eu espero vocês. Até daqui a pouquinho. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau!